Oi, gente, eu sou a Letícia e eu vou fazer a introdução. O romantismo foi dividido em 3 etapas: a primeira geração, a segunda geração e a terceira geração. O movimento romântico foi feito pelo escravismo, que também é feito da burguesia do mesmo. Atingiu a religiosidade, a idealização e o fanismo. A primeira geração foi chamada de infância, onde surgiram os movimentos, onde organizava o autor Gonçalves Dias, que incorporava às suas obras o nacionalismo. Na segunda geração já se chamava de adolescência, onde atingia o pessimismo, escapismo e o mal do século. A poesia romântica transitará em manifestações absolutamente tímidas e moldadas pelo amor platônico idealizado e a crítica sarcástica à sociedade. O poeta valorizava a mulher, principalmente, ou a realidade. Os autores que estabeleciam na segunda geração foi Álvares de Azevedo, Cassimiro de Abreu e Fagundes Varela. O objetivo era descrever os males que assolam a sociedade brasileira. Conhecido como condoreirismo, que simbolizava a liberdade, o autor que estava presente na terceira geração foi Castro Alves. O lirismo amoroso usado por Castro Alves foi moldado por um erotismo incomum aos poetas românticos da geração anteriores. Bom dia, eu sou Gustavo Shiba e eu vou falar um pouquinho mais sobre a primeira geração do romantismo no Brasil. Ela foi marcada por ser bem nacionalista e indianista e ela ocorreu entre 1836 a 1852. Bom, no contexto histórico, pela independência ter sido muito recente, isso fez com que a maioria dos escritores buscassem uma temática mais nacionalista. Também, os mesmos buscaram também muito a temática do índio, que era muito explorada nessa fase, que era a temática indianista. Foi vista também como a fase inicial para a busca de uma identidade mais nacional. E dentre as principais características dela estavam a exaltação da natureza e da liberdade, religiosidade, figura do índio ou indianismo, sentimentalismo, as emoções em geral, nacionalismo ufanista e o brasileirismo, que são as linguagens mais abrasileiradas e tudo mais. Os românticos no Brasil, eles utilizavam uma linguagem muito simples e acessível para todo mundo. E também, eles tinham como uma das principais características a exaltação da natureza e da liberdade, como um mecanismo para fugir de tudo o que estava acontecendo, da realidade em si como um todo. Bom dia, meu nome é Sofia e eu vim falar sobre a segunda geração do romantismo no Brasil, que foi denominada ultrarromântica e foi fortemente influenciada por autores europeus. Os escritores desse grupo escreviam obras com um tom pessimista e depressivo. O exagero sentimental, o macabro e o delírio são marcas presentes nos livros ultrarromânticos. Bom, as características da segunda geração do romantismo no Brasil eram o egocentrismo, a ironia romântica, o gosto pelo delírio e pelo macabro, o forte tom depressivo, o sentimentalismo exagerado e a tendência a fugas da realidade. A geração vai de 1870 a 1881. Os poetas dessa geração rompem com o depressivo e exagerado sentimentalismo manifestado na obra de seus antecessores. Sem deixar de lado o romantismo, procuram reproduzir uma literatura com teor sociopolítico em defesa de causas humanitárias, principalmente no combate à escravidão. Com a geração hugoana, como era conhecida devido à influência da literatura do francês Victor Hugo, os horizontes são ampliados, e a poesia deixa de ser um lamento sofrido e melancólico, murmurado nas catacumbas e cavernas, para ser declamada de forma grandiloquente nas praças, nos colégios, nos teatros. É poesia de quem quer ganhar as alturas, o voar alto. Daí o título da poesia condoreira, fazendo referência ao condor, ave andina que voa muito alto, cujas asas podem chegar a 3 metros de envergadura. Uma bela metáfora das pretensões artísticas dos jovens autores desta fase. 2 poetas merecem destaque: Castro Alves e Sou Sandrai, sendo o último um escritor que esteve pelo menos meio século
além de seu tempo. Bom dia, hoje eu vou falar sobre Gonçalves Dias e ele é lembrado por ser um grande poeta indianista da primeira geração romântica. Deu romantismo ao tema índio e uma afeição nacional à sua literatura brasileira. Quando foi para Coimbra, Dias escreveu a maior parte das suas obras, inclusive a famosa Canção do Exílio. E em 1847, com a publicação de Primeiros Cantos, conseguiu sucesso e reconhecimento do público. Bom, Castro Alves foi um poeta brasileiro representante da terceira geração romântica do Brasil. Em suas poesias expressou indignação aos graves problemas sociais do seu tempo. Já Fagundes Varela, sua poesia apresenta características da segunda e terceira geração de poetas românticos do Brasil. Ele apresenta temas sobre a natureza, a angústia, a solidão, a melancolia e o desengano. Apresenta também temas sociais e políticos. O escritor Gonçalves de Magalhães nasceu em Niterói no ano de 1811. Estudou medicina e filosofia, concluindo seus estudos no ano de 1832. No mesmo ano, publicou a obra As Poesias e viajou para a Europa a fim de continuar estudando medicina. Lá, toma conhecimentos dos principais modelos literários românticos. A partir da publicação do seu primeiro conjunto de poemas, intitulado Poesias, o poeta continuou com uma vasta publicação ao longo de sua vida, abarcando desde poesia, teatro, ensaios e textos filosóficos. Poesias ainda contém características do arcadismo, e sua obra sofre uma mudança considerável após a sua ida à Europa. Suspiros Poéticos e Saudades, também lançado em 1836, enquanto Magalhães ainda estava na Europa, dita principais temas do romantismo nas letras brasileiras. Trata do individualismo, patriotismo, idealização da infância, evocação da natureza, sentimentalismo e desejo de remeter às origens do país. Com isso, é aclamado por seus pares como o inaugurador do romantismo no Brasil. Porém, apesar de sua importância para as letras, como precursor do romantismo literário brasileiro, Magalhães não é reconhecido como um grande poeta pela crítica literária. Álvares de Azevedo, segunda geração do romantismo. A curta existência de Álvares de Azevedo, que morreu muito jovem, como a maioria dos artistas de sua geração, foi suficiente para que ele mostrasse ao mundo o que sua obra poderia ter sido se tivesse uma vida mais longa. Ele foi a grande revelação poética do século XIX, levando-se em conta que mal chegou aos 20 anos de idade. Escreveu contos, teatro e poesia. Sua produção poética mais significativa está registrada no livro Lira dos 20 Anos, inicialmente publicada em 1853, com o título de Poesias. Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu produziu uma obra bem ao gosto dos leitores da época, leve, de fácil acesso. Desdenhando o verso branco e o soneto, optou pela estrofe regular, que melhor transmite a cadência da inspiração, doce e meiga, e o ritmo mais cantante, sem as complexidades filosóficas ou psicológicas verificadas na poesia de seus contemporâneos. As Primaveras, publicado em 1859, é seu único livro de poesias. Junqueira Freire. Tematicamente, os versos de Junqueira Freire são carregados de desilusão, provocada pela incerteza de sua vocação sacerdotal, aliada à sua incontrolável atração pela figura feminina. Essa situação causa no poeta uma profunda frustração amorosa e religiosa. A solidão e a obsessão pela morte são a tônica de seus versos, que retratam um jovem angustiado que não encontra satisfação alguma na existência. Inspirações do claustro e contradições poéticas são as obras mais relevantes de Junqueira Freire. Sua poesia deixa transparecer um sentimento de opressão e angústia. Ao mesmo tempo, revela um desejo latente pela realização do amor, jamais concretizado. Embora seja um monge, Junqueira Freire insiste em construir uma poesia com evidente conteúdo sensual.